Oi, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam motivados, espero que estejam dando um gás nessa reta final. Eu sou a professora Nilceia Paixão, professora de redação aqui do H+, e hoje nós vamos falar um pouco sobre introdução. A introdução do Enem, ela tem uma característica muito importante, não só do Enem, né? A introdução é um elemento fundamental para a gente apresentar o projeto de texto e é a partir dela que o corretor vai encontrar todo o desdobramento do que vai ser feito no desenvolvimento. Encantar o corretor, chamar a atenção do corretor nessa etapa do texto é um elemento fundamental. O Enem tem uma característica de observar o projeto de texto na introdução. Esse projeto ele vai relacionar bem quais serão os seus conteúdos de desenvolvimento a partir da tese que você apresenta. Inclusive, o tipo de repertório que vai aprofundar e vai dimensionar, né, qual é a importância desse tema. Então, a introdução é, de fato, um dos momentos essenciais para que uma redação tenha um desenvolvimento bacana, um desenvolvimento suficiente, e ela pode ajudar a alcançar a nota 1000. Então, vamos dar uma olhadinha? O que se espera dessa redação? O que não pode faltar na minha introdução, Nil? Bom, tem algumas coisas que não podem faltar, alguns itens. O primeiro item de uma boa introdução é a contextualização. Essa contextualização é a busca por um repertório significativo, um repertório pertinente. Tenham sempre isso na sua cabeça. Já houve tempos em que o Enem exigia um repertório até mais solto. Isso mudou bastante desde 2014. O repertório ele precisa ser pertinente. O que é ser pertinente? O Enem entende que o repertório tem que estar associado a alguma palavra colocada no tema. Imediatamente é essa a noção de pertinência ou não. Meu repertório deve estar associado a alguma palavra do tema, ou eu terei como relacionar esse repertório ao problema que o tema traz. Evitar repertórios engessados, como fazer referências a algum poema, como no meio do caminho tinha uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho, e essa pedra é a dificuldade de acesso à moradia no Brasil. Esse tipo de repertório, ele não funciona mais, porque ele não tem uma direta relação com o tema e é meio que forçar uma relação que não existe, tá bom? Então, tenta fugir desse tipo de repertório, tá? Então, usar um repertório que vai valorizar o seu tema, que vai trazer a dimensão social desse problema. Pode ser um filme, uma série, um livro, um trechinho de uma música, mas que tenha a possibilidade de dar relevância ao tema que você vai abordar. Na segunda etapa, essa é a primeira etapa da sua introdução. Então, a primeira frase, o primeiro período que você vai formar, vai buscar alcançar esse detalhe. Depois, você vai fazer uma relação entre o repertório, tá, que você apresentou e contextualizar o tema com esse repertório. Ou seja, você vai mostrar a relação que o repertório que você apresentou tem com o tema. O tema tem que ficar delimitado. Não pode ser só o assunto. Nós temos uma diferença entre tema e assunto. O tema é aquela frase inteira, que tem uma coisa que a gente chama de descritores. O que são os descritores? As palavras que compõem o tema. Lembra de... o Enem organiza dentro de uma frase para que identifique se o teu tema, se a tua redação está totalmente dentro do tema. Então, invisibilidade e registro civil. Então, invisibilidade e registro civil. Eu tenho uma relação de não ser visto na sociedade, o registro civil, garantias de acesso à cidadania no Brasil. Então, todos esses elementos têm que estar visíveis quando eu apresentar o tema, tá? Então, nesse aspecto, o corretor vai identificar com facilidade, ele precisa identificar a conexão que você tem, que você criou entre o tema e esse repertório. Não pode ser algo separado. É preciso que essa conexão esteja muito bem organizada, tá?
e depois, posteriormente, a tese. E o que é essa tese, né? A tese é o posicionamento que vai ser assumido sobre o tema, é o que você se propõe a discutir, e ela vai indicar algo muito valorizado no Enem, que é o projeto de texto. Então, esse projeto de texto vai construir o argumento 1, o argumento 2, inclusive, é a partir desse projeto de texto que a gente vai ter que construir as propostas. A proposta de intervenção, gente, ela também tem que estar ligada ao tema e ao seu argumento. Não é possível fazer uma proposta de intervenção sobre algo que você não discutiu. Então, cuidado quando alguém disser que tem uma proposta de intervenção que serve para todos os temas. Isso não é a verdade. E vender essas facilidades tem muita chance de não dar certo. Lembra isso? A proposta de intervenção precisa ser uma continuidade do seu projeto de texto e ela deve atingir a problematização que você levantou, tá bom? Então, vamos dar uma olhada. Existem 2 tipos de tese, tá? Existem 2 tipos de tese. Uma tese que a gente chama de tese analítica ou organizadora. A tese analítica ou organizadora é a melhor no caso do Enem. Ela é mais indicada para o Enem. Mas ela não serve só para o Enem, não, tá? Mas no Enem é melhor que você faça, até para você conseguir organizar os seus argumentos. Principalmente esse aluno que tem uma facilidade de se perder na hora que vai fazer o desenvolvimento, a tese organizadora ou analítica, ela organiza de uma maneira mais direcionada. Nesse caso, a tese analítica é aquela que deixa visível quais serão os argumentos que você vai abordar. Quais serão os argumentos do D1 e do D2. Então, ela vai deixar visível isso. A tese sintética é uma tese um pouquinho diferente, porque ela também dá um direcionamento. Não é que ela não dê direcionamento, não. Ela dá um direcionamento. Ela tem um posicionamento do autor, só que essa tese ela não deixa tão visível, ela não é tão previsível para quais serão os argumentos. Tá? Ela não deixa essa previsibilidade do que eu vou encontrar no argumento. No corretor do Enem, ele tem uma facilidade maior de encontrar essa argumentação, que a gente chama de antecipação do argumento, com a tese organizadora. Então, a tese sintética ela pode ser uma boa alternativa para outras bancas que são um pouco mais conotativas, como bancas da FUVEST, banca da UERJ, em que nem sempre o tema é tão direcionado a uma abordagem social, mas é uma abordagem mais reflexiva. O que é importante para a gente não cair em certos erros, tá? O que, na sua introdução, pode diminuir bastante a qualidade do seu projeto. Primeiro, você usar clichês. O uso de clichê na introdução, de fato, diminui bastante a marca de autoria. O clichê são expressões que vão sendo desgastantes, porque elas já perderam o significado, tá? Expressões como é notório, desde os primórdios você não deve usar nunca, nunca, porque é uma expressão extremamente desgastada, tá? É notório o quê? Muito se tem discutido. Essas fórmulas que foram ensinadas há muito tempo, como fórmulas que servem para sempre iniciar o texto. Esse modelo, esse tipo de coisa que parece um modelo, tira a marca de autoria e também indica uma precariedade na elaboração do texto de modo mais pessoal, mais construtivo. Então, não use, tá? Outro problema é você não deve se aprofundar na introdução. A introdução não é um lugar de aprofundamento, tá? Ela é um lugar em que contextualizamos o tema, apresentamos o tema e a tese. O aprofundamento, a defesa de uma opinião, mostrar a causa, é um aspecto que vai ficar para o desenvolvimento. Quando o aluno começa a se aprofundar muito na introdução, ele está mudando a função da introdução. Então, não faça esse tipo de abordagem, até porque você vai cansar e a introdução talvez fique longa demais. O ideal é que a introdução não fique tão longa. O desenvolvimento talvez possa ficar mais longo, mas a introdução, com 6 ou 7 linhas, ela está cumprindo muito bem o papel a que ela se destina, tá bom, gente? Outra coisa é o aluno, às vezes, apresenta só o assunto. Nil, mas como assim só o assunto? Vamos lembrar do tema do Enem de 2018, que foi um tema um pouquinho longo.
tá? Não sei se vocês vão lembrar. O tema do Enem de 2018 foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Um tema bem longo, né? E aí eu fiz a introdução, coloquei lá, né, que a tecnologia ela trouxe inovação, e eu coloco lá até uma frase do Pierre Levy, filósofo Pierre Levy, que diz: toda tecnologia traz excluídos. E aí botei esse repertório. Nesse sentido, a tecnologia é uma ponte que liga os sujeitos à inovação e à possibilidade de contato com outras realidades. Contudo, existe uma possibilidade também de ela criar mecanismos de manipulação em que a liberdade ou a possibilidade de pensamento do sujeito ficará comprometida pelo uso excessivo desse instrumento. Está vendo? Eu não falei a frase do tema, eu só falei do assunto, a tecnologia e a manipulação. Esse é um exemplo de um repertório extremamente válido, que é a frase do Pierre Levy, filósofo francês: toda tecnologia cria novos excluídos. O aluno faz uma ponte até com a noção do uso da tecnologia para que o sujeito se torne alienado ou manipulável, mas a frase do tema inteira não aparece. Então, é muito importante que você encaixe na introdução a frase inteira do tema. Encaixar a frase inteira do tema, entendam, gente, encaixar a frase inteira do tema na introdução já é uma forma de a banca não ter muita condição de dizer que você tangenciou o tema. Então, não esqueça, não coloque um pedaço da frase do tema. A redação é, supondo, os limites entre a liberdade de expressão e as narrativas de ódio na sociedade brasileira. Vamos pensar nesse tema, sugerir um tema como esse. O aluno vai lá e colocou uma introdução usando um repertório filosófico. A Rugman Habermas trata, em sua teoria do agir comunicativo, tá? A teoria do agir comunicativo do Rugman Habermas, o quanto sociedades democráticas precisam entender a comunicação como encontrar um meio termo para dialogarem. Nesse sentido, no Brasil do século XXI, essa comunicação tem sido usada como forma de imposição de um pensamento sobre o outro. Logo, os limites... Aí eu tenho que botar a oração inteira, tá? Então, apresentar nunca só o assunto, mas a frase tema, para que o tema seja expresso claramente. E o outro erro, que é fatal, é deixar a introdução sem tese. Uma introdução sem tese é a pior coisa que pode nos acontecer, porque é a tese que vai organizar os parágrafos de desenvolvimento, inclusive o tópico frasal de cada parágrafo de desenvolvimento é um aprofundamento da tese. Não esquece isso, não. O tópico frasal de cada parágrafo de desenvolvimento é um aprofundamento, é uma especificação da tese, que normalmente é um pouco mais genérica, um pouco mais abrangente. Vamos ver como isso funciona de uma maneira melhor? Sugerindo um tema, a necessidade da valorização do trabalhador doméstico na sociedade brasileira. Ai, Nil, mas de onde surgiu esse tema? Então, em 2013, houve uma lei que foi feita para garantir o registro profissional dos trabalhadores domésticos. Eles ainda não tinham essa garantia em 2013. Passados 10 anos, a gente está aí 10 anos após essa lei, como é que está essa situação? Melhorou? Mudou? Está pior? Que tipos de reflexos dessa lei a pandemia gerou? Será que a realidade dos trabalhadores domésticos, de insegurança, né? Porque trabalhador doméstico não é só empregada doméstica. A gente conta também o jardineiro, o motorista, tá? Esses sujeitos todos. Então, como é que está essa lei hoje, passados 10 anos? Então, pode ser que a banca queira trazer esse olhar, tá? Então, vamos pensar numa introdução usando dado estatístico. Vamos observar os elementos que nós havíamos mencionado para ver se está dentro do que é o esperado, dentro dessa proposta que o corretor vai identificar. Usando dado estatístico, tá? Se organizasse um encontro
de todos os seus trabalhadores domésticos, o Brasil reuniria uma população maior que a Dinamarca, composta majoritariamente por mulheres negras, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então, de onde vem o dado? Veja, não foi, na verdade, um dado, mas foi uma referência. Por quê? Porque quando o aluno coloca essa referência aqui, ele pode usar o dado depois da OIT, que são 7 milhões de trabalhadores no Brasil, tá, domésticos, ele pode fazer essa referência desse dado mais especificamente no desenvolvimento e abordar isso de uma maneira mais profunda. Fazer isso é o que o Enem chama de planejamento muito estratégico, porque eu anuncio esse dado, essa dinâmica aqui, né, de que tem muito trabalhador doméstico no Brasil, que chega a superar, né, a população da Dinamarca, e depois eu diria o valor exato desses trabalhadores, a quantidade de pessoas e o que isso representa. Agora, então, fizemos a contextualização. Essa realidade é uma marca do processo escravagista e que se arrasta até o século XXI, em cuja essência constam o analfabetismo funcional. Então, qual é aqui a tese analítica? A gente tem o analfabetismo funcional e a legitimação do darwinismo social. Então, o aluno foi organizando. O tema está aqui, ó. O tema aparece? Aparece. Eu preciso colocar com as palavras todas? Às vezes sim, às vezes não, mas durante o desenvolvimento precisa mencionar essa valorização, tá? Trabalhadores domésticos no Brasil. E a ideia de valorização está aqui, que é uma realidade, um processo muito escravagista e que se arrasta até o século XXI, em cuja essência constam analfabetismo funcional. Primeiro problema da minha redação, do meu desenvolvimento, vai ser o quanto o analfabetismo funcional e até mesmo absoluto produz essa enorme quantidade de trabalhadores que dependem desse tipo de função. E depois o darwinismo social, ou seja, o quanto há uma ideia de desigualdade, há uma ideia de falta de oportunidades, que deriva exatamente desse modelo abolicionista que não teve condição de inserção do negro quando ele se arrasta na sociedade. Então, toda vez que a gente pega a organização da tese e deixa claro assim, já fica muito nítido para o corretor que eu vou falar no D1 desse processo de escolarização, que é muito bom para esse tema, e no D2, do quanto a sociedade legitimou, aceitou a manutenção de diferenças derivadas de raça, né, da condição econômica. Isso ajuda muito a organizar o texto e ao corretor ter um olhar de organização. Tá? Outro modelo de introdução que a gente está fazendo é a alusão literária. A literatura ela é sempre uma janela maravilhosa para vocês fazerem a redação. Tá? Mas eu não sei muita literatura. Não tem problema, você pode optar por outras coisas. Mas, muitas vezes, a leitura de um livro, né, ou até mesmo uma série, vai ajudar a fazer essa introdução com um olhar mais autoral. Essa referência é muito boa de usar. Na obra O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é um autor português, ele é do realismo, né? Segunda fase do século XIX. Então, nesse momento, século XIX, discute muito a luta de classes. O século XIX, o realismo, ele é uma literatura que se opõe ao romantismo. Ele vai trazer uma crítica às relações trabalhistas. Maravilhoso para usar. Inclusive, se quiser usar, olha como é estratégico. Usando a literatura na introdução, vocês podem retornar no desenvolvimento, ou no D1 ou no D2, falar desse período da segunda metade do século XIX, em que a literatura ela busca uma crítica das realidades sociais, diferentemente do romantismo, que ou invisibiliza o racismo, né? Ou deixa apenas lá para o Castro Alves, na terceira fase, no condorerismo. Fica muito bom. Esse diálogo, esse uso de repertórios, meio que pensando antes, sabe? Não é só um repertório que vai ser colocado ali. É um repertório que foi pensado antes, em como ele vai poder se tornar aproveitável e mais produtivo durante o projeto inteiro.
não é só aquele repertório mencionado pontualmente. É dar ao repertório, de fato, o que a gente chama de eixo ou de fio condutor do texto. Isso é muito bom. Então, na obra O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, as personagens Juliana e Luísa, são os personagens, representam a luta de classes do final do século XIX, está vendo? Isso é um ponto fora da curva, porque muitas pessoas não fazem. A gente precisa entender que a redação nota 1000, ela não é só uma redação que não tem erros ou que tem poucos erros, né? Ela é uma redação que tem uma qualidade de fazer algo de uma maneira mais pensada, de uma maneira mais estratégica e mais autoral. Então, fica muito bacana você retomar o realismo no século XIX e falar da luta de classes, tá? Do quanto essa literatura ela se opõe à alienação que era mais comum no romantismo. A primeira é a criada, então a Juliana é a criada. A primeira é a criada, sobre quem recai o árduo trabalho e a aspereza de uma vida sem perspectiva. Mais do que botar o repertório, você dá ao repertório um comentário seu. Bastante importante, é bastante enriquecedor. Por quê? O que a banca está procurando é um aluno que tem uma visão crítica do mundo. Então, mencionar apenas o repertório é uma coisa, mas trazer o repertório, mostrando o quanto esse repertório ele é importante e o quanto você tem uma crítica sobre ele, vai te dar o que eles chamam de capacidade de relacionar ideias, mecanismo de comparação entre uma ficção e a realidade. Tá? A segunda é a representação do ócio, a Luísa. A Luísa não faz nada, ela é uma burguesa, né? Então, ela é a representação do ócio e do adultério, porque ela trai o marido dela, né? O embate moral entre as duas descortina, olha que palavra boa. Essas palavras, elas vão aumentando a autoria, elas vão te tirando daquele aluno que simplesmente expõe as ideias. Não, eu não estou só expondo. À medida que eu escolho um vocabulário mais expressivo, eu estou me apresentando como alguém que tem um olhar crítico sobre isso. Então, ele descortina um complexo cenário de privilégio para o burguês, no caso da Luísa, e de labor para o proletário. Semelhantemente à ficção, inúmeras. Tem muita gente que bota na redação essa palavra, semelhantemente, analogamente, só para fazer um adendo, semelhantemente, e aí o aluno, semelhantemente, inúmeras pessoas, supondo. Isso é um erro, tá? Por quê? Semelhantemente, analogamente, são termos que pedem complementação. Então, se você faz uso desses termos na sua redação, o que é ótimo, saiba que eles exigem complemento. Não é só verbo que pede complemento. Há alguns adjetivos, alguns advérbios, substantivos também. Então, não faça só semelhantemente inúmeras pessoas. Semelhantemente à obra, semelhantemente à ficção, semelhantemente ao enredo, é preciso fechar as ideias. Tá? Ainda que você ache que esteja claro, é papel do aluno, é papel do candidato deixar todas as ideias muito bem mencionadas, tá bom? Então, semelhantemente à ficção, inúmeras pessoas têm no trabalho doméstico sua única fonte de renda, o que implica a necessidade de valorização do trabalho doméstico. Cuidado com o verbo implica, tá? O verbo implicar no sentido de ter como consequência, ele é muito bom, mas ele não tem em. Muitos alunos colocam o que implica em. O verbo implicar, no sentido de ter como consequência causar algo, ele é transitivo direto. Por quê? Porque senão você vai cair num erro de competência 1, que é o que eu vou falar daqui a pouco, tá? O quanto essa competência 1, ela é importante para que a nossa nota não tenha muitos prejuízos, tá? O que implica a necessidade de valorização do trabalhador doméstico na sociedade brasileira. Tá vendo? Nessa introdução, o aluno colocou a frase inteira. Isso é muito mais recomendável. A partir, como é que vai ser essa valorização? Aí ele vai apontar o que será o desenvolvimento a partir do cumprimento da legislação trabalhista, já que tem uma lei, e da garantia de dignidade desses profissionais. Então, no D1, ele vai discutir como é que tem que se cumprir isso, por que não se cumpre, como é que se fiscaliza, e depois a garantia de dignidade. Como é que a sociedade precisa ter no trabalho, o trabalho, de acordo com a visão do Emily Durkheim, o trabalho deveria garantir, olha, eu já estou dando pista do como você poderia desenvolver, o trabalho deveria garantir a dignidade e a coesão social, tá?
Então, um argumento muito bom. Inclusive, uma forma muito boa de vocês trabalharem, e aí poderia até recuperar aqui, ó, no argumento 1, quando fala de legislação, quando fala de questão trabalhista, o quanto o realismo vai denunciar muito essa função do trabalho, mas que não garante a dignidade, até como uma consequência da Revolução Industrial. Tá? Uma outra forma aqui, a alusão cinematográfica. Né? Esse tema sobre a valorização do trabalhador doméstico, ele tem inúmeras possibilidades de referência de série, de filmes, de música. E tem um filme muito interessante, um filme nacional, foi premiado no exterior, Que Horas Ela Volta, né? Que é com a Regina Casé, que trabalha justamente essa temática. No drama brasileiro, Que Horas Ela Volta, retrata-se a realidade de um grande número de mulheres brasileiras, cujo ofício é cuidar da família, de seus patrões, enquanto deixa, muitas vezes, os próprios filhos sozinhos. Esse rastro colonial de depender do trabalho doméstico revela como a abolição, o aluno já está dando uma deixa de que, durante o desenvolvimento, essa ideia da abolição, de como essa abolição foi feita, vai ser tratado. Isso é bom. Nil, e se ele não falar isso? Se ele não falar, pode ser representado como uma falha de projeto, porque a gente apresentou na introdução e é importante entregar aquilo que a gente apresentou na introdução. Como a abolição não foi capaz de alterar realidades como o labor doméstico. Diante desse panorama, é fundamental rechaçar o quarto da empregada, já que este é a atualização da senzala. Maravilhoso. O quarto da empregada é a versão atualizada da senzala. E aí a ideia de abolição ganha muita força. Essa noção da arquitetura, uma arquitetura do racismo, uma arquitetura escravocrata da qual o Brasil não se livrou, porque é o único país do mundo em que a ideia de quarto da empregada ainda faz sentido. Né? Elevador de serviço. Como? Como nós estamos no século XXI e mantemos esses símbolos de arrogância, de separação. Eu vejo que essa tese é uma tese que a gente chama de sintética. Ela é diferente das outras duas, porque nas outras duas fica bem claro o que eu vou dizer no D1, né? Nesse caso aqui, cumprimento da legislação, segundo, a garantia da dignidade desses profissionais, na outra também, analfabetismo funcional, a questão da escolaridade, e depois a legitimação do darwinismo, né? Essa questão de que há os melhores e os piores. Nessa, não. Ela diz que é fundamental rechaçar esse quarto da empregada, ou seja, tudo que implica a legitimação dessa dicotomia, dessa separação, já que este é a atualização da senzala. Mas isso não faz a gente presumir já imediatamente o que vai ser o D1, o que vai ser o D2. Não está errado. Está muito interessante, inclusive. Mas essa é uma tese sintética. É uma tese em que, a partir do D1, é que eu vou identificar a partir do momento em que eu olhar o D1, que eu vou descobrir qual vai ser o argumento 1 e qual vai ser o argumento 2. Você pode fazer qualquer um e sabendo que o mais importante é como você vai desenvolver isso, tá bom? Mas vejam, é preciso ter momento de contextualização, botou o filme. Do que trata o filme? Retrata-se a realidade de um grande número de mulheres que têm que trabalhar fora e cuidar do filho da patroa e não cuidar do próprio filho, que é o drama desse filme. Né? Inclusive, a filha tem aí até um conflito em alguns momentos com a mãe. Depois, a gente relaciona isso com a realidade, isso é um rastro colonial, né? O trabalho doméstico ele é fruto de uma visão de uma abolição mal feita e a tese no final. Então, o projeto de texto bem organizado, ele depende muito dessa introdução e como é que a gente projeta ele. Então, ele é uma forma de o corretor identificar o eixo condutor que o candidato vai dar ao texto, que tipo de abordagem esse texto terá, que tipo de análise esse texto fará, qual vai ser o argumento 1, qual vai ser o argumento 2, ou, pelo menos, o direcionamento, se a tese for analítica. Veja, a tese analítica ainda assim tem um direcionamento. Nós vamos falar de abolição, vamos falar desse quarto da empregada, vamos discutir o quanto essa senzala ainda está presente, o quanto ela não foi superada. Normalmente, o projeto de texto precisa estar esclarecido na introdução, para que ela tenha uma condução, tá? E é desse projeto que surgirão os argumentos,
para o desenvolvimento e, a partir desses argumentos, a proposta de intervenção. Então, é como se houvesse aqui uma pirâmide que vai encadeando uma coisa na outra. E se não houvesse processo de continuidade e de progressão das ideias, talvez estejamos fazendo o texto de uma maneira desorganizada ou pulando alguma etapa, tá? E aí você vai tendo uma organização melhor, uma clareza mais ampla, né, de como fazer essa introdução. Bom, pessoal, agora eu vou entrar numa outra etapa, que é a competência 1. Como tudo isso é muito interessante, fazer uma boa introdução, pensar num bom repertório, num bom desenvolvimento, tudo isso é importante. Mas como vou fazer isso tudo e errar muito a competência 1? Se eu erro muito a competência 1, eu vou ser muito penalizado. Então, a partir de agora, nós vamos falar um pouco dessa competência 1, que é um grande medo que as pessoas têm de errar gramática e irem perdendo muito ponto. E, de fato, ela tem sido o maior obstáculo para algumas redações que poderiam tirar 1000 e não tiraram. Então, aguarda só um pouquinho que eu vou fazer a lousa e a gente já volta falando de competência 1. Tá bom? Até já.
Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, eu sou a professora Nilceia Paixão, sou professora de redação, língua portuguesa, literatura, e estamos nessa empreitada mais uma vez, buscando aí a nossa nota acima de 900 no Enem. E para isso, para a gente conseguir uma nota acima de 900 no Enem, existe um mito, né? Vocês devem conhecer esse mito, que é a competência 1, aquela competência que assusta e impede muitos candidatos de tirarem a famosa nota 1000. É verdade esse bilhete. De fato, a competência 1 tem sido um calcanhar de Aquiles para redações muito boas, para qualidades argumentativas acima da média. Mas a gente não precisa ter tanto medo dessa competência, tá? Essa competência ela pode ser superada com algumas dicas, com um pouco mais de estudo. E você precisa saber, o que talvez não te ajude a tirar o 1000, são alguns itens que estão lá na cartilha do corretor do Enem, tá? Então, vamos falar um pouco de competência 1. Não é só não errar gramática. É claro que esse é um princípio para que essa competência seja gabaritada, para conseguir os 200 pontos. A gente vai buscar evitar o erro, mas sabendo que talvez exista a possibilidade de, mesmo não cometendo nenhum erro, eu não tirar 200. Mas como pode isso, Nilceia? Então, pode acontecer. Mas para a gente avaliar de uma maneira geral o que é essa competência, a gente vai colocar que, primeira competência a ser avaliada, né? Isso já nos assusta. Ela avalia a habilidade gramatical, sua habilidade gramatical, a capacidade que você tem de lidar com os diferentes elementos da gramática, seja concordância, seja ortografia, seja sintaxe, que vai estruturar o pensamento. Imagine, não é possível estruturar uma frase de maneira completa, inteligível, de maneira que o outro entenda, se nela há problemas de vírgula, que vai comprometer o sentido, problemas de regência. Então, esses elementos realmente podem atrapalhar a visibilidade ou a qualidade do seu argumento, beleza? Então, o que ela vai avaliar de maneira geral? A organização gramatical do seu texto, a habilidade de ter um texto compreensível, não esqueçam os acentos, inclusive, problemas com a vírgula, a estrutura complexa de frases, eu vou falar um pouquinho disso. Ao final, o que o Enem entende como estrutura complexa de frases, que não é apenas não errar, mas ter um texto em que haja diversidade gramatical, em que haja necessariamente, senhores, períodos formados por orações coordenadas, subordinadas, orações intercaladas. Isso está lá no manual do corretor do Enem. Orações intercaladas, o que seria? Quebrar um período, quebrar uma frase ou estrutura de uma oração com uma outra oração interferente, ou seja, no meio. Isso ajuda muito a fazer uma apresentação, inclusive de uma opinião, alguma inversão, fazer alguma inversão no texto, ou uma inversão de oração, ou até mesmo inversão de uma adjunta adverbial, mas algumas inversões e elementos gramaticais que sejam organizados e estruturados de maneira correta. O Enem nos coloca diante de duas situações. Ele vai chamar os nossos erros, os erros que nós cometemos de gramática, ele vai classificar esses erros em dois tipos. O primeiro é a falha de estrutura sintática. E o que é essa falha de estrutura sintática? A falha de estrutura sintática é um erro um pouco mais grave que os desvios. Os desvios são todos os erros relacionados à concordância, regência, erros de uso indevido de crase, botar a crase onde não existe ou não colocar onde existe, vírgula, pontuação, esse tipo de erro. Aqui na falha de estrutura sintática, a gente tem um erro mais grave, que compromete um pouco mais a organização da estrutura frasal. Então, são erros na formação frasal. É o tipo de erro que vai dar muito mais visibilidade à interrupção de um pensamento. Ele fragmenta a ideia. Uma falha de estrutura sintática, queridos, ela vai fragmentar a nossa ideia.
E aí, eu trouxe um exemplo para vocês observarem que normalmente se dá por separar orações que não deveriam estar separadas. O Enem, inclusive, vai chamar isso de truncamento. Temos um pensamento truncado. O que é um pensamento truncado? Ele não teve fluidez. Então, olha bem um exemplo. O estigma das doenças mentais é uma forma de preconceito que está relacionado à religião. Isso aqui é um trechinho de uma redação de 2020, né? O aluno está dentro do tema, veja que o problema não é a coerência, está dentro do tema, é o estigma, é uma forma de preconceito que está relacionado à religião. E aí o aluno vai justificar essa afirmação. Só que quando ele faz isso, ele usa um ponto. Pois muitas pessoas julgam os acometidos como seres sem Deus. Esse ponto colocado aqui entre o que a gente chama de oração principal. Sabemos que um período composto por subordinação, ele necessariamente tem uma oração principal. Ora, se há uma oração subordinada, logo eu tenho também uma oração principal. Então, essa estrutura, ele coloca um ponto aqui e cria uma ruptura. Há uma ruptura. Pois há uma ruptura na continuidade do que era o pensamento desse sujeito. Então, era simples aqui que não precisa nem desse ponto. Essa estrutura com ponto aqui, ela é desnecessária. É aquele momento que o aluno está tão inseguro que ele diz, eu acho que tem que botar um ponto em alguma coisa, porque eu estou indo direto. Não precisava do ponto e nem mesmo de vírgula. Se quisesse colocar uma vírgula, até poderia, mas a vírgula é facultativa. Por quê? Vindo a oração principal anterior à oração subordinada, a vírgula é facultativa. Então, esse ponto cria uma situação de truncamento, porque a oração subordinada causal, a causa do problema é que muitas pessoas julgam os acometidos como seres sem Deus, e isso provoca um estigma, temos uma causa, e essa oração principal, essa oração subordinada, ela acaba ficando sem a principal. A oração subordinada que está trazendo a causa para o problema com o conector pois, ela acabou ficando sem a principal. E o princípio da língua portuguesa é todas as orações subordinadas só estão apoiadas numa principal. Teríamos como resolver esse problema de maneira muito simples. Era apenas tirar essa pontuação com ponto final e colocar uma vírgula, se o aluno prefere usar uma pausa para tornar o texto mais organizado, mais calmo, mais fluido, mas sem o ponto final. Então, o estigma relacionado às doenças mentais é uma forma de preconceito associado à visão religiosa, fica muito melhor, porque ele está dizendo aqui que está relacionado à religião. Na verdade, não é a religião que produz, e aí a gente já vai te ajudando, ó. A aula está relacionada à competência 1. Mas o que é interessante? Sempre quando a gente pensa em redação, galera, a redação está diante de um todo. Ela está diante de uma estrutura complexa. Não adianta ter um texto muito interessante do ponto de vista gramatical, mas a elaboração das ideias, elas não têm uma organização clara, ela não tem uma escolha vocabular que seja relevante. Então, veja como melhora quando ele diz aqui que está relacionada à religião, é como se ele dissesse que a religião que é a culpada, responsável por isso. Veja que é um tipo de elaboração que não é tão refinada. Quando o aluno vem e diz que o estigma relacionado às doenças mentais é uma forma de preconceito associado à visão religiosa, aí fica muito mais interessante. Por quê? Porque é a maneira como os sujeitos interpretam a religião. Não é a religião em si. Essa forma de escrever, ela não está errada do ponto de vista do raciocínio. Estou falando do erro gramatical aqui, e agora aproveitando, falando um pouco do raciocínio. Mas quando ele traz para uma estrutura mais organizada, uma estrutura em que os vocábulos aumentem a qualidade e a coerência.
A redação, ela depende muito da coerência. A qualidade dos argumentos é avaliada a partir da aceitabilidade desses argumentos e da organização dessa sequência de fatos e ideias. Então, quando ele diz que está associada à visão religiosa, melhora um tanto essa pequena percepção, pois muitas pessoas julgam os acometidos por essa enfermidade. Volta na frase original. A frase original diz apenas que muitas pessoas julgam os acometidos como seres sem Deus. Ao refazer o período, podemos melhorá-los. Às vezes a gente quer diminuir palavras, e é normal, porque o espaço é muito pequeno da redação, mas, às vezes, essas reduções elas acabam comprometendo a qualidade geral. Olha o que acontece aqui. Pois julgam os acometidos. Acometidos pelo quê? Quem está acometido por algo. E isso, inclusive, tem a ver com a sintaxe. Existem termos que são necessariamente acompanhados por complementos. Então, ao colocar aqui acometidos, né, julgam os acometidos pelo quê? É como se houvesse uma lacuna no fechamento dessa ideia que nós temos aqui por esse adjetivo. O adjetivo acometido, ele pede um complemento. A gente sabe que verbos são transitivos e vão pedir um objeto. E quando eu não os coloco, é como se a frase ela deixasse uma lacuna. E isso é a sintaxe. E isso é a competência 1. Talvez alguns alunos não entendam que a preocupação com essa competência 1, ela vai além de não errar gramática. Ela vai em tornar a ideia mais fechada, mais capaz de ser compreendida. Então, quando o aluno coloca acometidos por essa enfermidade, além da palavra cometida, do adjetivo acometido, ele receber a complementação que ele pede, é um termo que pede um complemento nominal, e aí a sintaxe vai fazendo sentido no seu texto, e aí a sintaxe vai contribuindo para que a coesão, para que a coerência sejam agrupadas, os acometidos por essa enfermidade. E você faz uma coesão referencial, retomando a ideia central do tema, que é o estigma. Ele não é... A gente vai tratar, inclusive, o estigma, ou a doença, né, como uma enfermidade tal como ela é. Então, por muitas vezes, a tentativa de reduzir demais as expressões vai gerando um espaço de lacuna que a ideia parece não ter sido fechada, tá? Principalmente com termos que pedem complementação. Então, fique bastante ligado nisso. Alguns adjetivos, alguns advérbios, não só verbos, alguns substantivos abstratos vão pedir um complemento. Ao não colocá-lo, é um problema sintático que vai interferir também na qualidade textual, tá? Então, resolvido o problema de falha de estrutura sintática, e aí o Enem te dá quantas oportunidades de cometer esse erro? Esse é um erro que o Enem ele permite uma vez só. Se o aluno fizer tudo correto, fizer as estruturas complexas, organizar os períodos de maneira muito clara, fazer o que o Enem, né, pede, que é as inversões, se o aluno fizer todos esses trabalhos e cometer apenas uma falha de estrutura sintática, ele ainda pode tirar 200 da competência 1. Porém, se ele fizer 2, ele já vai ter sua redação com a nota 160. Tá? Ele já vai ser penalizado. Outro tipo de desvio pode acontecer por gerúndio iniciando uma outra oração, porque muitas vezes o gerúndio é um processo de continuidade. O gerúndio é uma continuidade daquilo que fora dito antes. Veja bem, o cinema é uma arte que informa e diverte a todos e que pode contribuir para a formação crítica, né? Esse azinho não existe. E que pode contribuir para a formação crítica. Aí, legal, essa ideia é muito boa. Só que aqui o aluno, de novo, joga o ponto final, devendo, por isso, ser mais acessível.
Ao colocar o ponto entre a primeira estrutura e a segunda, criamos também o que a gente vai chamar de truncamento, o que a gente chama de ruptura da ideia, porque essa estrutura, devendo por isso ser mais acessível, fica claro para todo mundo que é uma conclusão da ideia anterior. Logo, quando o gerúndio, aliás, a gente precisa ter um pouco de cuidado com a aplicação do gerúndio, porque o gerúndio em demasia, o gerúndio usado várias vezes, né, galera, ele pode dar uma sensação de gerundismo. Então, é preciso ter cautela com o uso do gerúndio, porque ele pode ser usado, mas ele tem que ser usado da maneira certa, para dar ideia de modo, para dar ideia de consequência, para dar ideia de simultaneidade. Aqui, então, de fato, há uma quebra do paralelismo sintático. E o que poderia ter resolvido isso simplesmente? A vírgula. Aqui teríamos apenas a vírgula e, é lógico, teríamos uma letra minúscula. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas rupturas. É lógico que não existem apenas essas. A gente está só dando aqui um aviso para que o ponto final, de fato, tem que acontecer quando um pensamento seja concluído, seja finalizado. Bom, e os desvios? Então, voltando, a falha de estrutura sintática não está de acordo com a separação e o término da frase. A frase, ela termina, ela tem uma pontuação final no momento em que não poderia ter, e há uma continuidade daquele elemento conjunto com a estrutura da frase anterior que fica isolada. Os desvios são muito mais comuns. Os desvios, o Enem nos permite cometer até 2 desvios, podendo ser de ortografia, de acentuação, de concordância. O aluno tem o direito de cometer até 2 desvios e ainda assim tirar 200 na competência 1. Porém, esse é um dos desafios, porque os desvios, ao escrever 30 linhas, é natural que haja um pouco mais de desvio se a gente não tiver nem treinamento, nem atenção. Então, o que o aluno precisa fazer é ter bastante treinamento e observar dentro da área da gramática, dentro da área da gramática, da morfologia, o que faz você errar mais. Então, você precisa observar, o teu erro incorre mais em quê? No uso de acentuação? Então, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais isso. No uso da crase? Então, você precisa voltar e fazer uma revisão de crase. Colocação pronominal. É um item que tem muita facilidade do aluno perder ponto no Enem. A colocação pronominal, ela depende de algumas regras. Então, você precisa conhecer, pelo menos, as chamadas palavras atrativas. Essas palavras atrativas atraem o pronome para perto do verbo. Isso vai te ajudar a controlar a possibilidade de você cometer erros dessa natureza. Mas vejamos os desvios. Então, o que é o desvio? Alguma falha de estrutura gramatical de novo, mas que não é tão grave quanto criar uma ruptura na estrutura do pensamento. A falha de estrutura sintática, ela cria uma ruptura na estrutura do pensamento, da continuidade do texto, da fluidez dele. Aqui é uma estrutura que também tem um erro, mas ela é mais pontual. Veja o exemplo. Ó. Esse tipo de erro, poucos alunos conhecem, que é o paralelismo sintático. O paralelismo sintático ele pode acontecer de diversas formas. Ele é a observância de uma harmonia de gramática, principalmente da sintaxe, dentro da frase. Ele pode acontecer por inúmeros motivos. Você está atento com a questão da regência, com a questão do uso das conjunções, principalmente aquelas conjunções que a gente chama de correlativa, que são conjunções que vêm em 2 partes, não só, mas também. Esse tipo de desvio, o Enem tem um capítulo só para ele na competência 1. Tem um capítulo só para paralelismo sintático. Vejam comigo, ó. Os cidadãos brasileiros nutrem certa dificuldade tanto para obedecer quanto para entender as leis. Será? Se você olhar rápido, né? Lendo rápido, parece que está tudo certo aqui. Uma pessoa desavisada vai olhar, não tem erro nessa frase. Mas ela tem.
Esse é o problema. O problema é que, às vezes, a gente está cometendo erros que nós não percebemos, e se nós não formos avisados, a gente vai continuar cometendo aqueles erros, achando que a gente não errou. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Cidadãos brasileiros nutrem certa dificuldade, tanto para obedecer quanto para entender as leis. O problema está, eu tenho 2 verbos, obedecer e entender, e um único complemento. Vai ficando comigo, tá? Tá comigo? Então, veja, ó, eu obedeço. Quem obedece, obedece a alguma coisa. A gente tem um VTI, um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Tá lembrado disso, irmão? Eu obedeço às leis, às regras, ao regulamento. O verbo obedecer é transitivo indireto. E o verbo entender é um VTD. É um verbo transitivo direto, irmão. Quem entende, entende algo. Entende alguém. O grave problema, e é grave, isso é o paralelismo sintático. Estou te apresentando paralelismo sintático. Turma, paralelismo sintático, turma. Espero que vocês se deem bem. Então, a gente tem aqui um complemento só. Eu não posso ter um único complemento para verbos de regências diferentes. Por quê? Porque esse verbo aqui, irmão, ele pede um complemento que é um objeto indireto. Ele pede um complemento preposicionado. E entender é transitivo direto. Pede um complemento com um verbo transitivo, um objeto direto. Tanto que aqui eu tenho um objeto direto. Veja bem comigo. Quem entende, entende algo. As leis nessa estrutura, nessa frase, está funcionando apenas como objeto direto. E cadê o objeto indireto do obedecer? Sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Ora, a banca é treinada para identificar imediatamente essa falha. Eu não sabia. Eu sei que tu não sabes. Alguém precisa te avisar. Estou aqui para lhe trazer notícias apocalípticas. Então, vamos mudar isso aqui. Como a gente corrige? E aí, como eu estava dizendo, aqui é uma aula de competência 1, mas a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo outras coisinhas juntas. Porque redação é isso. No mesmo momento que eu estou corrigindo a gramática, eu percebo que tem uma maneira melhor de eu me expressar. Veja essa estrutura como eu comecei. Os cidadãos brasileiros. Irmão, nutrem certa dificuldade. Não é todo mundo, não. Para de generalizar. Porque se meio cidadão brasileiro não tiver dificuldade nem para obedecer, nem para entender, o seu raciocínio é uma falácia. Porque há uma generalização que você não pode provar. Então, vamos evitar essas expressões generalizantes. É outra dica. Veja, olha que bacana. A gente está falando de competência 1, estou nem te cobrando nada por isso, estou te dando outra dica, coerência. Faz isso não. Por quê? Porque você cria generalizações, e generalizações deixam em evidência um texto infantilizado. Um texto infantilizado é aquele que diz assim, todo mundo faz, eu faço também. Então, é péssimo, né? A gente fala isso até 9 anos, depois a gente vai vendo que não é mais assim. Então, você pode usar as expressões partitivas. Por que a gramática te dá as expressões partitivas? Porque ela já sabe que tu vai precisar das expressões partitivas, irmão. Então, usa. Não tem problema não, vai gastar não, tá? Ó, grande parte dos brasileiros. E por que eu tirei cidadãos? Porque não precisa. Porque cidadãos brasileiros, eu sei que se são brasileiros, eles são cidadãos. Você fica usando termos em excesso no momento que não é necessário. E se você fizer isso em várias frases, vai faltar espaço para dizer exatamente aquilo que você julga mais importante. Então, grande parte dos brasileiros. E em outro momento, você chama cidadãos, você chama os sujeitos. Então, olha como melhora. Grande parte, enorme parcela, tá? A estrutura partitiva indica alguém que sabe diferenciar que a sociedade não é composta só de um modelo de pessoas ou só de um tipo. Ela é diversificada, tá? Isso é bom demais. Grande parte dos brasileiros nutrem, deixei o nutrem de propósito. A maior parte dos alunos, quando tem essa estrutura partitiva,
faz a concordância com o que está mais próximo, a gramática aceita. É a que a gente chama de concordância com a adjunta de nominal, e seria uma concordância atrativa, né? A concordância verbal ocorre com o elemento mais próximo do verbo. Está errado? Não. Mas o que seria mais elegante, principalmente quando a gente fala de redação? A redação é um texto dissertativo argumentativo em que o ideal é o que se chama de padrão. Quando isso acontece, a preferência de concordância é com a estrutura partitiva. A preferência, tá? Então, o ideal, se você puder, grande parte dos brasileiros nutre o núcleo do sujeito, é grande parte. A maioria da população brasileira prefere, então, preferência do singular. Repito, não estou dizendo que o plural está errado, mas as concordâncias atrativas dentro da gramática, elas são menos rígidas. O ideal dentro de uma dissertação é a rigidez, é o mais padrão, é o mais formal, tá? Então, grande parte dos brasileiros nutre certa dificuldade tanto para entender as leis. Aqui, irmão, verbo transitivo direto, quem entende, entende algo, objeto direto, quanto para obedecer a elas. Olha o objeto indireto que esse verbo exige preposição a. Nil, por que você mudou a ordem dos verbos? Aqui estava obedecer e entender. Pelo mesmo motivo que eu estou falando para vocês, que a escrita não é só não errar gramática, é uma questão da coerência. Como é que eu obedeço uma coisa e depois entendo? Olha a ordem dos verbos. Isso interfere no quê? Na organização do pensamento. Para que, até mesmo para que eu obedeça, para que eu me preste a obedecer, eu vou ter que primeiro entender. Percebe isso, filho? Quando você escreve dessa forma, é muito mais coerente. Então, nós colocamos uma versão diferente da frase. Tanto para entender as leis, quanto para obedecer a elas. Esse a é obrigatório? Exatamente, porque o verbo obedecer pede preposição a, e esse elas, nesse momento, é um pronome oblíquo tônico. O ele e ela não é só pronome pessoal do caso reto. Quando funciona como objeto, ele é um objeto indireto. E, por isso, ele é um pronome oblíquo tônico. Isso quer dizer que só pode ser usado com a preposição. Nil, eu podia colocar o lhes. Eu aprendi que o lhes é sempre objeto indireto. Eu acho que eu gostaria de colocar o lhes. Eu acho que você até poderia colocar o lhes. Mas o lhe é um pronome que deve retomar pessoas. Tá vendo? Língua portuguesa é uma coisa, né? O lhe é um pronome que deve ser usado para se referir à pessoa. Como estamos falando de leis, de algo, não é o mais indicado, irmão. Então, o ideal é a elas fazendo referência a leis. E olha bem, filhos, quando fazemos uma boa estrutura de gramática, automaticamente junto vem a competência 4. Lembra da competência 4? Que é a competência da coesão. Uma questão puxa a outra. Tanto que em algumas provas, a competência da coesão está dentro da gramática. Agora, eu vou ter que trocar a lousa para falar um pouquinho mais dos desvios, mas aguenta só, que é rapidinho.
Então, vamos continuar, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais desses desvios que ainda estão relacionados ao paralelismo para você entender bem, tá? Olha, a valorização do trabalho doméstico, um dos possíveis temas, né, uma das sugestões, a valorização do trabalho doméstico começa pelo combate ao preconceito. Então, a gente tem aqui o substantivo combate, que pede um complemento nominal, lembra? Porque quem combate, combate algo. Então, ele pede um complemento nominal, o substantivo. Ela começa pelo combate a quê? Ao preconceito. Então, ao preconceito é o nosso primeiro complemento nominal. E aí a preposição a, porque quem combate, combate a algo. Mas aí tem um e, tem uma conjunção aditiva que o aluno vai dizer que combate, tem que começar pelo combate ao preconceito e a uma outra coisa. A conjunção e, uma conjunção aditiva, que pede para que nós façamos essa conexão com termos que tenham a mesma classe gramatical. Vou repetir. Como eu estou ligando o complemento de combate, primeiro é o combate ao preconceito. O primeiro complemento é um substantivo. Se combate a isso. E, então, o segundo complemento, que vem ligado pelo e, também deve ser da mesma natureza gramatical. Ou seja, precisa ser também um outro substantivo. E veja o que aconteceu. Fiscalizar. Tem verbo. Eu estou quebrando o paralelismo. Eu não posso ligar com e termos que estão executando a mesma função sintática, complementando o mesmo termo, que é o substantivo combate. Ele está sendo complementado por um substantivo, combate ao preconceito, e fiscalizar. Quebrou o paralelismo, tá? Quebra de paralelismo sintático. Como corrigimos isso? Fácil. Combate ao preconceito e aí vai ficar complicado. E a fiscalização, porque se eu colocar a fiscalização aqui, vai parecer que eu estou combatendo a fiscalização. Então, eu vou ter que mudar a estrutura da frase. Combate ao preconceito e, vou colocar aqui em cima, e aos abusos e ao não cumprimento, pode ser isso também, e ao não cumprimento da legislação trabalhista. Aí fica bom. Veja, combate ao preconceito e a fiscalizar não pode. Substantivo tem que ser com substantivo. E aos abusos de não cumprimento da legislação, tá? Da legislação trabalhista. E o combate à permanência, e o combate à permanência, e a permanência com crase, tá? Por que tem que ter a crase? Porque combate a isso e a isso. Como permanência é uma palavra feminina, ela vai ter que vir com o artigo a e vai ter que ter a crase, porque quem combate, combate a algo. Nesse caso aqui, o combate, substantivo. E a permanência de não cumprimento da lei. Pronto, você resolveu. Só que não pode colocar esse segundo complemento, nem como verbo, e se for como substantivo, que tem que ser, tem que ver se está colocando a mesma preposição, porque o combate a isso e a isso, beleza? Mais um exemplo. A permanência do racismo estrutural deve ser repelida. Beleza, aí o aluno vai dizer como? Seja pelo engajamento da mídia. Então, a primeira coisa que eu acho que vai repelir essa permanência do racismo estrutural, seja pelo engajamento da mídia. Conjunção seja, que vai indicar a alternativa. Seja isso ou isso, certo? Seja isso ou, olha aqui, só que está errado. Por quê? Quando a gente trabalha com essa conjunção, que também é alternativa, as conjunções alternativas, elas são chamadas de conjunções correlativas. Conjunções correlativas são aquelas que aparecem em pares.
são conjunções que aparecem em pares. Elas têm duas partes. É o caso do não só, mas também. Eu preciso das duas partes para formar a estrutura oracional. Quando isso acontece, a gente tem que ter cuidado para não misturar as conjunções correlativas alternativas. As conjunções correlativas alternativas, elas são ou, ora, seja, seja. Senhores, isso acontece bastante. Você não pode dizer, por exemplo, as agressões ambientais no Brasil, elas são resultado de diversas negligências, seja do Estado ou da população. Não pode esse seja do Estado ou. Por quê? Porque a estrutura dessas conjunções, elas vêm em par. Então, eu tenho que dizer ou pelo Estado ou pela população. Seja pelo engajamento da mídia, seja, aqui vai ter que ser seja também, seja pela educação, aí olha bem, olha como está ruim, como a gente estava dizendo. Engajamento da mídia, eu tenho um substantivo e um adjetivo. Aqui eu só tenho educação. Parece que ficou faltando algo, não é qualquer educação. Educação por educação, não, estou falando de racismo estrutural, ele tem que ser combatido com uma educação específica. Veja como, quando você jogou aqui o primeiro elemento que vai combater esse racismo estrutural, o substantivo engajamento, ele está acompanhado de um adjunto adnominal, de algo que o especifique. O engajamento da mídia. A mídia tem que se comprometer com isso. Seja pela educação, aí você vai ter que jogar um adjetivo para essa educação, para que haja um equilíbrio na estrutura daquilo que está sendo apresentado nas ideias. Tá? Até porque, quando você usa a conjunção alternativa e correlativa, nesse caso, você tem que dizer que os dois elementos têm pesos iguais. Então, seja pelo engajamento da mídia, seja pela educação, vamos colocar um adjetivo, antirracista. Aí, muito melhor. Aí você tem um termo com adjetivo, outro termo com adjetivo. A especificação aqui, a especificação aqui. Então, não é só um olhar gramatical, gente. É um olhar gramatical? É, mas é também um olhar para o sentido que a gramática aponta que a frase precisa ter, que o pensamento precisa ter. Tá bom? Então, acho que dá para observar isso. Outros desvios, saindo um pouco do paralelismo, que é uma coisa que realmente precisa de atenção. Outros desvios gerais. Quanto à questão educativa, estou escrevendo minha redação, e é claro, né, gente, que na hora que a gente está escrevendo a redação, o mais importante é a ideia, e a gente se preocupa mais em não perder o fio da ideia. Mas depois a gente precisa voltar e fazer uma leve revisão naquilo. Então, quanto a, você lembra que quando você coloca estruturas como quanto a, sendo a palavra que vem posterior feminina, você vai precisar do acento grave. Faz o seguinte, quando você tiver essa dúvida, você faz esse mesmo pensamento, mas pensa numa palavra masculina. Vamos pensar aqui, quanto uso. Vamos botar uso. Eu vou dizer quanto a uso? Não, eu vou dizer quanto ao uso. Quanto aos estudos. Então, quando eu jogo uma palavra masculina aqui, automaticamente aparece o ao. Por que aparece o ao? Porque eu preciso da preposição a e do artigo. Como a palavra é feminina, a preposição a está e também o artigo. Se tem a preposição a e o artigo, é porque juntou e virou a crase. É como se tivesse aqui quanto a, que é a locução dessa estrutura, mais a palavra, a expressão, a questão. É exatamente o que está acontecendo aqui. Eu tenho o primeiro a, que é a preposição, que participa da locução, e, posteriormente, eu tenho o artigo que acompanha o substantivo feminino. Na hora que nós juntamos, a crase é obrigatória. Aí você sempre faz o exercício de trocar pelo masculino, porque vai aparecer o ao. E aparecendo o ao no masculino, confirma a necessidade da crase no feminino.
quanto ao regulamento, quanto ao uso de determinados instrumentos. Então, quanto ao uso, quer dizer que quanto à questão tem crase. Quanto à questão educativa, é notório, estrutura nominal, verbo de ligação, mas adjetivo. Isso também tem um capítulo no Enem. É e adjetivo seguido por uma palavra feminina. E essa palavra feminina tem um determinante. Quem é o determinante? É um artigo. Pode ser um artigo definido, pode ser um artigo indefinido. Pode ser até um pronome possessivo, sua. Pode ser um pronome demonstrativo, esta. Quando isso acontece, quando a palavra feminina que está aqui vier acompanhada de um elemento determinante do gênero feminino, essa expressão masculina notório tem que acompanhar esse A e vai virar notória. Quanto à questão educativa, é notória a falta de conhecimento crítico causado por lacunas na formação desse sujeito. Queria só que você observasse um detalhe. Eu disse no início que o Enem nos permite 2 desvios de gramática e ele não vai diminuir nosso 200 na competência 1 se a gente cometer 2 desvios. Veja numa estrutura de um parágrafo, eu sem me dar conta, esqueci desse acento grave e deixei, é notório, é necessário uma revisão, eu digo, é necessário uma revisão nas leis, é necessário uma revisão nas leis, é necessária uma revisão. Botei um artigo. Quando eu não percebo isso, os 2 desvios que eu tinha possibilidade de cometer, eu já cometi numa frase. Eu cometi numa frase, ou seja, se eu cometer mais algum, eu estou comprometendo a possibilidade de tirar 1000, porque eu já cometi 2. Então, o aluno precisa estar atento o tempo inteiro, gente, a essa construção e tendo essas seguranças, tá? Beleza. E aí, para a gente fechar essa primeira parte, eu estava dizendo no início da aula que o Enem não vai dar 1000, não vai dar 200 na competência 1, no caso, quando o aluno não apresentar, pelo menos em algum momento da redação, eu não digo para você colocar apenas o que ele chama de oração intercalada, que é, no meio de uma sentença, no meio de uma oração, colocar uma outra oração, fazendo uma intercalação, que vai apresentar um julgamento, uma avaliação, uma opinião ou uma inversão. O Enem exige isso. Muitas pessoas não sabem disso e, às vezes, não erram e, mesmo assim, não tiram 1000. Por quê? Porque o Enem diz lá, estrutura paragrafal de excelência. Excelência é essa diversidade de informação, além de ter, pelo menos, 4 frases no seu parágrafo de desenvolvimento. Tá? Os seus parágrafos de desenvolvimento, eles precisam ter, pelo menos, essa quantidade de frases. Então, veja, olha, a internet pode trazer riscos aos seus usuários se for usada sem consciência. Essa primeira oração, esse exemplo, ele não tem um erro, mas também não tem complexidade. A gente tem a oração principal, a internet pode trazer risco aos seus usuários. Oração principal, e aqui, se for usada sem consciência, é a oração subordinada adverbial condicional, que está posterior à oração principal. Ou seja, está seguindo uma ordem que a gente chama de direta, uma ordem natural, uma ordem comum, tá? Ai, Nil, então eu tenho que fazer a redação toda na ordem indireta? Claro que não. Não faça isso. Isso não é texto parnasiano. Mas, em algum momento da redação, entregue aquilo que a banca quer. Faça uma inversão de um advérbio, faça uma inversão de uma oração subordinada antes da principal. Por quê? Intercale uma conjunção no meio da frase, porque isso indicará para a banca a sua mobilidade de lidar com a gramática. Você é um indivíduo que tem recursos gramaticais diversos. E isso é muito importante para você alcançar o que ele chama de complexidade. Tá? Veja um exemplo. Ó, peguei essa mesma ideia, só coloquei ela um pouquinho melhor. Nesse contexto, estou abrindo uma outra frase dentro do parágrafo, virgulinha, né? Nesse contexto, é importante ressaltar que, ó,
eu vou ter que colocar uma oração subordinada aqui. Uma oração subordinada substantiva, porque quem ressalta, ressalta algo. É importante ressaltar que? O que é importante ressaltar? É importante ressaltar que a internet pode trazer riscos aos usuários. Aqui está a estrutura que complementa a oração subordinada substantiva. Beleza? Mas no meio dela é importante ressaltar que, utilizada sem consciência crítica, olha o que a gente fez. No meio da estrutura, colocamos uma oração subordinada adverbial, tá? Porque ela indica uma circunstância de condição. Subordinada adverbial condicional, no caso, reduzida. Viu? Por que está reduzida? Porque eu não botei a conjunção ser. Eu não coloquei, tá? Mas poderia colocar. E fica legal porque reduz a quantidade de coisas. Nesse contexto, é importante ressaltar que, utilizada sem consciência crítica, você está fazendo uma interferência. Você está dizendo, olha, se o indivíduo não souber como usar, se ele não tiver tido educação suficiente para isso. E aí eu continuo. Então, é o que a gente chama de intercalação. O Enem quer? Quer. Em algum momento ele quer isso. Você não precisa fazer sempre, mas quando você puder fazer, pelo menos no desenvolvimento, isso não é interessante na introdução, porque na introdução não é momento para você criar argumentação desse nível, mas no desenvolvimento, D1 e D2, pelo menos uma vez, se você conseguir fazer, vai dar muito certo, vai melhorar muito a qualidade do seu texto, tá? Outro exemplo pode ser o travessão. O travessão tem um caráter explicativo ou um caráter opinativo. Travessão também realça uma opinião. Ou seja, esses elementos, 2 pontos, travessão ou uma oração intercalada, geram na estrutura do texto uma compreensão de que você está dominando muito bem aquilo que está fazendo. Ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso dá para fazer na introdução, tá? Aí eu boto travessão. E faço, olha como tem um caráter opinativo, e faço a apresentação do que eu penso acerca desse documento, ou o que a sociedade tem sobre ele. Documento que reconhece o princípio da igualdade universal, e outro travessão afirma a prevalência do direito de existência a todos. Então, esse travessão aqui, ele vai marcar uma explicação acerca do repertório que está sendo mobilizado, coisa simples. Esse dá para fazer na introdução, se você usar Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição, se usar até mesmo uma teoria, o estigma social. O que é o estigma social? Teoria na qual se afirma que os sujeitos são dotados de características negativas, travessão. Então, isso dá uma qualidade para o texto e, inclusive, vai evitar que você deixe lacuna de um repertório que você apresentou, mas não explicou. Bem, pessoal, cheguei ao final dessa aula. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para você entender um pouco mais esses mecanismos gramaticais. É lógico que você vai precisar estudar um pouco mais, mas, pelo menos, você tem uma visibilidade maior do que é um desvio, do que é uma falha de estrutura sintática e exatamente desse aspecto da necessidade de elementos mais complexicantes, né, na estrutura do texto. Muito obrigada, beijo para todo mundo e até a próxima.